estava morto, Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu.
pessoal, meu nome é Cíntia e eu faço parte do Multiplicando Libras, que é um grupo de pessoas que trabalha em prol das interpretações dos cultos e dos conteúdos produzidos pela nossa igreja, que é a igreja do Evangelho Quadrangular, do Jardim Ricardo, aqui de Hortolândia. E hoje eu vou mostrar para vocês como que eu produzo a montagem, a estrutura da música em Libras no momento do louvor. Então nós recebemos a música com antecedência, estudamos essa música e eu vou mostrar para vocês como que eu faço essa adaptação e essa montagem toda da estrutura da música para Libras, ok? Então me acompanhe. Então, pessoal, vou colocar aqui para vocês agora a imagem aí na tela de como que eu faço a montagem da estrutura da música em Libras com as janelas. Eu faço geralmente no computador, que fica mais prático. Então eu coloco duas janelas do Word, uma lado a lado, né? E coloco num lado a música em português e da outra a montagem da estrutura em Libras. Por exemplo, o universo chora, o sol se apagou. Do outro lado eu coloquei o mundo inteiro, pessoas, sentir e chorar. O sol, aí eu faço o sinal de sol e vocês percebem que entre parênteses eu coloco algumas anotações que eu pretendo fazer como classificadores ou de repente alguma encenação, de repente algum sentimento que eu queira passar ali, eu coloco entre parênteses para dar uma ênfase em algo que eu queira mostrar. Então eu sigo fazendo assim em toda a letra, como vocês podem ver aí, depois vocês podem pausar o vídeo e dar uma estudada. Lá embaixo, por exemplo, na frase nada, ninguém, não poder vencer amor. Em português, do outro lado lá está escrito e nada vencerá seu grande amor. Do outro lado, eu coloquei na adaptação em Libras, nada, ninguém, não poder vencer amor. E aí eu coloquei entre parênteses para dar uma ênfase, sinal de love, né? I love you, que é aquele sinal que vocês já conhecem, né? E aí eu fiz um grande coração usando as duas mãos, usando esse sinal. Então eu coloquei ali entre parênteses, que era algo que eu pretendia fazer, uma ideia que eu tive na hora. Coloquei entre parênteses para que depois eu possa usar isso no momento da interpretação. Então vamos lá, a primeira frase da nossa música para sempre. O universo chora e o sol se apagou. Aqui não quer dizer exatamente o universo chorar, então nós não vamos fazer isso. Nós vamos fazer uma adaptação para Libras para ficar de forma clara, para que o surdo entenda todo o contexto e a história narrativa da música inteirinha. Então vamos lá, como que eu fiz a adaptação? O mundo inteiro, as pessoas, quando elas viram Jesus na cruz, sentiram, né, a dor de Jesus, elas choraram. Então eu fiz o mundo inteiro, as pessoas chorar ao sentir a dor de Jesus. O sol se apagou. O sol, e aí a gente vai fazer como se ele tivesse se apagando, se tornando em trevas e sumindo. A próxima frase. Ali estava morto o Salvador. Então é a hora que mostro que lá na cruz Jesus morreu. E em todo o tempo a gente precisa fazer a expressão de tristeza, de sentimento, para dar realmente ênfase à música e fazer todo sentido ao que a gente está querendo transmitir. Próxima frase. Seu corpo lá na cruz, e a outra frase já em seguida é seu sangue derramou. Então nós vamos fazer assim, escorrendo o sangue, os cravos e o sangue. O peso do pecado ele levou. Então, o pecado das pessoas, ele pegou o pecado de todas as pessoas, levou sobre ele, e isso se tornou em sofrimento e ele aguentou. Próxima frase. Deus Pai o abandonou.
Então não foi o sentido de que Deus deixou, abandonou Jesus. É no sentido de que ele não suportou ver o sofrimento do próprio filho. Então, nós sempre fazemos as alocações certas dos personagens. Então, vamos dizer que Jesus está aqui desse lado, como eu fiz na interpretação. Então, eu fiz o Deus aqui, em vez de eu fazer o Pai aqui, eu já fiz Pai no próprio sinal de Deus. Então, Deus Pai, ele olhou para Jesus e assim não conseguiu ver o sofrimento. Então, ele virou. Então, a gente faz o sinal de Deus virando para cá. E aí, aqui eu já faço do outro lado Jesus, né? E aí, respirando, respirando, até parar de respirar. Essa é a próxima frase que fala: cessou o seu respirar. Então, Deus Pai o abandonou e Jesus, respirando, respirando, cessou o respirar. Em trevas se encontrou o filho. É no sentido de que ele se sentiu angustiado e sozinho. A guerra começou, a morte enfrentou. Aqui também não é o sentido de guerras, né, de armas, espadas, não é nesse sentido de guerrear. É no sentido de guerra espiritual, né? Então, aqui eu fiz uma adaptação como o diabo, ele olhou que Jesus tinha morrido. Aí ele disse: eu venci. Jesus? Venci esse Jesus. É nesse sentido que a guerra, o diabo já começou na guerra. Ah, eu venci Jesus? Aí eu fiz. Mas aconteceu o quê? Aconteceu. Aí a gente já vai para a terceira estrofe. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Então, ó, a terra, eu não fiz no sentido de o mundo estremeceu, no sentido de que estava lá no local, né, onde Jesus foi crucificado, e lá a terra, o chão, tremeu. Então, a terra estremeceu e o sepulcro, a pedra rolou. E as pessoas olharam admiradas que vazia, não tinha nada. Então, percebem que tem bastante adaptação e nem sempre é ao pé da letra que a gente faz a interpretação da música em Libras. É preciso dar sentido para a música, fazer essa adaptação do português para Libras, porque tem muitas metáforas, então é necessário a gente fazer essas adaptações para que chegue para o surdo uma mensagem clara e que a gente consiga fazer essa interpretação de forma limpa, tá bom? Vencer, ninguém não pode vencer o amor grande. É nesse sentido essa frase, e nada vencerá o seu grande amor. Eu coloquei, ninguém não pode vencer o amor grande. Aí eu fiz um outro sinal, que é o sinal de I love you, sinal de amar, e fiz um coração com ele. Grande, que ele amou todo mundo. Ninguém não pode vencer. Foi nesse sentido. Ó morte, onde estás? Ficaria sem sentido se a gente fizesse morte, onde? Né? Não fica com muito sentido. Então, dando sequência ao nosso enredo da música, eu fiz. O diabo ficou, como? Aí o diabo olhou e falou, como? Jesus não morreu? Não. Aí eu fiz, não. Jesus vivo já. É nesse sentido. Ó morte, onde estás? Como, né?
como Jesus não morreu? Como? O rei ressuscitou, né? Jesus ressuscitou. Ele venceu para sempre. E o refrão, né? Jesus exaltado para sempre. Jesus adorado para sempre. Jesus vive já, hoje, já, agora. Jesus está vivo já. Nessa terceira, né, frase da estrofe. Para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Então, Jesus vive já, porque ele ressuscitou. Aí eu fiz no trono, no céu, ele está como rei hoje, né? E aí vem, cantamos aleluia, o cordeiro venceu. Então, a primeira vez eu fiz cantamos, né? Esse é o sinal de cantamos. Cantamos, aleluia, ou aleluia. Cantamos, aleluia. Aí eu fui intercalando, louvor. Cantamos, te agradeço, porque me perdoou, porque me amou. E aí a gente pode ir fazendo essas brincadeiras, né? E variando um pouco para não ficar muito repetitivo e ficar chato, porque precisa ser algo também visual, que seja bacana de ser assistido, né? Que não seja uma coisa repetitiva. Então é bacana a gente fazer essas trocas também das palavras. Então teve vezes que eu fiz cantamos mesmo, e teve vezes que eu fiz em libras, para que o próprio surdo já ele já fique dentro, já se sinta dentro do louvor em adoração, porque esse é o objetivo, né? Nós conseguimos passar a emoção da música para que eles também consigam adorar da mesma forma que qualquer ouvinte está adorando no momento do culto, na sua igreja, por exemplo. Então, eu fiz essa parte em libras, né? Então, eu faço em libras aqui, aleluia. Obrigado, te louvo, e assim consecutivamente, tá bom? E o cordeiro venceu, que é Jesus venceu. E aí a gente pode fazer um braço, pode fazer uma emoção na hora, assim, um braço com uma emoção, um vencer assim com alegria, e é isso que faz a diferença na música. Então é isso, eu espero ter ajudado vocês a facilitar na hora de fazer a montagem das músicas que vocês escolherem. Eu acho que facilita bastante quando a gente coloca as músicas lado a lado e começa a ver o que dá pra gente fazer. Será que se eu fizer aquilo exatamente ao pé da letra vai ficar algo que vai ficar claro? Eu vou passar a mensagem de forma clara ou não? Será que eu preciso fazer uma adaptação? Então, tendo a letra de um lado e a gente fazendo a outra ideia em libras do outro, a gente vai conseguindo fazer essa relação entre português e libras, fazendo a adaptação da forma correta e transmitindo a informação de forma clara, com emoção, com sentimento, né? Que isso também é muito importante na música, tá bom? Sentimento, expressão facial e corporal, tá bom? Espero ter ajudado. Deixa um like aqui embaixo, comenta, né, se você gostou desse vídeo. E se você quer alguma outra música, comenta aqui embaixo que música que você quer. Que nos próximos vídeos a gente tenta gravar para vocês e ensinar também novas músicas, tá bom? É isso, fiquem com Deus. Um beijo no coração.